Bom dia a você que nos tem acompanhado com as reflexões diárias sobre a família. Queria te agradecer mais uma vez pela companhia, pelos retornos extraordinários que eu tenho recebido e insistir novamente para que você não desista, mesmo que esse assunto mexa tanto com a gente, traga memórias sobre situações que já passamos ou que algumas ainda estamos passando, mas vale a pena, não tem como caminharmos sem estarmos ligados à família e aos familiares. E esse um mês que estamos tendo para discutir, para ponderar, para reavaliar, nos incentivarmos mutuamente na bênção que é ter uma família, mas também termos conflitos, desencontros, algumas brigas, por que não? Porque faz parte, e podermos triunfar cada peleja, cada obstáculo, com a ajuda de Deus, que certamente tem um interesse particular em nos ajudar a triunfar todas as dificuldades familiares. Hoje nós vamos meditar sobre uma família inteira que foi escolhida pelo Senhor para um momento específico, e nós vamos chamar esse momento específico de segundo grande começo, chamarmos de segundo grande começo. Nós sabemos que Adão e Eva caíram, pecaram, falharam, e agora nós estamos encontrando nessa família, a família de Noé, um segundo grande começo. A Bíblia em Gênesis traz 4 capítulos sobre a vida de Noé, capítulo 6, 7, 8 e 9 de Gênesis. Então nós temos bastante material para podermos nos debruçar e ler a história completa, a narrativa completa, e eu te recomendo então esses 4 capítulos para que você tenha uma noção geral sobre tudo o que aconteceu aqui. No capítulo 6, versículo 9, esta é a história da família de Noé. Noé era homem justo, íntegro entre o povo de sua época ou de sua geração, e ele andava com Deus. Na lista dos heróis da fé de Hebreus, capítulo 11, no versículo 7, nós vamos encontrar que pela fé Noé, quando avisado a respeito de coisas que ainda não se viam, movido por santo temor, construiu uma arca para salvar sua família. Por meio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Hebreus capítulo 11, versículo 7. Deus então chama Noé porque a terra estava corrompida à vista de Deus e também estava cheia de violência. É o que nos diz Gênesis capítulo 6, versículo 11. Por conta disso, Deus chega a dizer que ele se arrependeu de ter criado a humanidade. E por conta disso, nós vamos então encontrar todo agora um desdobramento, uma orientação da parte de Deus para que Noé construa uma arca, separe um casal de cada animal, e ele, juntamente com a sua família, irão para essa arca, e depois Deus trará um grande dilúvio por conta dessa questão da violência, do fato que a humanidade havia se corrompido ao extremo, e Deus então desejava um novo começo ou um novo recomeço a partir de uma família, que é exatamente a família de Noé. Nós sabemos que Noé obedeceu a Deus com todo o procedimento, na construção da arca, na orientação que Deus lhe deu de como deveria ser, de como ele deveria agora trazer os animais para a arca, fazer todo um preparativo, e até que Deus fecha a arca
e deixa Noé com a sua família e também com todos os tripulantes ali. E Deus então manda chuva durante 40 dias e 40 noites. O texto diz que foram muitos dias de chuva, capítulo 7, versículo 17, 40 dias durou o dilúvio e as águas aumentaram e elevaram a arca acima da terra. Nós sabemos que houve todo um período em que a arca ficou sobre essa situação até que a terra enxugou, durou um bom período, e nós vamos encontrar no capítulo 8, versículo 11, ao entardecer, quando a pomba voltou, trouxe em seu bico uma folha nova de oliveira. Noé então ficou sabendo que as águas tinham diminuído sobre a terra. Esperou ainda outros 7 dias e de novo voltou a pomba, mas desta vez ela não voltou. E então o nosso querido Noé entendeu que o fato dessa pomba ter voltado com uma folha nova depois de toda aquela tempestade simbolizava e anunciava um tempo de esperança para um segundo grande começo ou um segundo grande recomeço para a humanidade a partir de uma família que Deus escolheu, que foi a família de Noé. O capítulo 8, ainda no versículo 20, diz: Depois Noé construiu um altar dedicado ao Senhor e, tomando alguns animais e aves puros, ofereceu-os como holocausto, queimando-os sobre o altar. O Senhor sentiu o aroma agradável e disse a si mesmo: Nunca mais amaldiçoarei a terra por causa do homem, pois o seu coração é inteiramente inclinado para o mal desde a infância, e nunca mais destruirei todos os seres vivos como fiz desta vez. Temos aqui essa iniciativa de Noé de levantar um altar, isso se tornou um padrão para os outros patriarcas, para a história de Israel e até hoje, porque nós amamos o altar da casa do Senhor, mas começou com Noé. Ele foi o precursor de levantar um altar, de dedicar ao Senhor, de sacrificar ao Senhor e de agradecer ao Senhor. Nós temos aqui um relato marcante da vida desse herói da fé e também desse homem que creu e que obedeceu e que se colocou nas mãos de Deus para fazer aquilo que o Senhor determinou que fosse feito. Esse altar, símbolo, nos ajudam a manter nossa memória focada nas grandes coisas que nos fez o Senhor. Vale a pena lembrar os livramentos recebidos e celebrar os momentos de gratidão a Deus. A fidelidade de um homem e o seu amor agradaram a Deus, que prometeu a si mesmo nunca mais destruir a terra por causa da maldade humana, pois sabe que o ser humano não consegue viver sem cometer injustiças. Deus conhece o homem e sabe que, ao deixar a infância para trás, ele facilmente se esquece da verdade, fragilizando assim a sua relação com o nosso Deus, com o Pai, que também é Criador. Nós temos aqui então o final dessa narrativa, quando Noé se volta para o Senhor em estado de adoração, de gratidão, de reconhecimento que o Senhor é soberano e que ele sim estaria em obediência para que através dele, através da sua família, um novo segundo momento fosse dado para a humanidade. E hoje essa família nos inspira, a família que está nas mãos de Deus para realizar seus eternos propósitos. Essa hoje é a nossa sugestão de como família nós possamos nos juntar, nos envolver em os braços eternos do nosso Deus, para assim testemunharmos à humanidade que Deus é bom e a sua bondade dura para sempre. Que Deus nos ajude. Aqui quem vos fala é a pastora Betinha, da Igreja Batista Esperança. Eu te envio então um grande abraço.